Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa análise sobre uma filosofia educacional bem específica, que fala sobre o respeito na sala de aula. A ideia aqui é entender como essa abordagem liga a fé com as nossas atitudes do dia a dia, sabe? Com os professores, com os colegas. Vamos ver como isso funciona. E, para começar, já fica essa pergunta no ar, né? Respeito na escola é só uma obrigação, uma regra que a gente tem que seguir, ou tem algo mais por trás? A fonte que a gente está analisando hoje, ela traz uma resposta que vai, olha, muito além de um simples pode ou não pode da sala de aula. Então vamos lá. Respeito, além da regra. A gente vai direto para o coração dessa abordagem. A ideia principal é mudar a nossa forma de enxergar o respeito. Não é só uma regra para manter a ordem, sabe? É a manifestação de valores muito mais profundos. E olha só que interessante o argumento central. O respeito aos professores é uma expressão da fé em ação. Ou seja, segundo essa filosofia, o jeito que a gente age na sala de aula não é uma coisa separada da nossa fé. De jeito nenhum. Na verdade, é uma das formas de colocar essa fé em prática. É a fé saindo do discurso e virando atitude. Certo. Agora a gente vai entender qual é a base, o pilar que sustenta toda essa ideia. A gente está falando do princípio da honra. E ele vem de um texto bíblico bem específico, que é como se fosse o alicerce de tudo isso. O texto base é esse aí de Romanos: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A palavra-chave aqui que a fonte destaca não é só amor, é essa parte final, preferindo-vos em honra. É essa palavrinha honra que dá todo o tom dessa filosofia. E para não ficar nenhuma dúvida do que significa honra, a fonte já define. Honra é o ato de tratar alguém com dignidade, com valor, com consideração e, claro, com grande respeito. Então não é uma coisa abstrata, sabe? É uma ação, uma atitude bem prática, que a gente pode aplicar diretamente na escola. Tá, mas por que aplicar esse princípio de honra especificamente aos professores? Bom, isso tem tudo a ver com a visão que essa filosofia tem sobre a missão do professor. Olha só como o papel do professor é visto aqui. Não é só transmitir conteúdo, é orientar, aconselhar, corrigir o comportamento, perceber as dificuldades de cada um, é incentivar, gerenciar o ambiente da sala e, claro, investir um tempão se preparando para tudo isso. É uma missão bem complexa, né? E aí que está a grande conexão. Todo esse trabalho do professor, ele está ligado a um objetivo maior que essa filosofia defende, que a educação é a formação integral. Ou seja, ela forma o caráter, a mente e o espírito. Não é só para passar de ano, é para formar a pessoa como um todo. Ok, a gente já entendeu a base teórica, mas como isso vira prática no dia a dia? É aí que entra o que a fonte chama de teste da empatia. Vamos ver o que é isso. E a ferramenta para esse teste é super conhecida, a regra de ouro, lá de Mateus. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. É basicamente um guia para empatia, né? Simples, direto e todo mundo entende. E essa tabela aqui é genial para a gente entender. De um lado, a pergunta como alguém quer ser tratado. Do outro, a resposta prática. Então, trate seu professor desta forma. Por exemplo, quer ser ouvido sem interrupção? Então, ouça com atenção. Quer ser levado a sério sem ninguém tirar sarro? Então, fale sem sarcasmo. É uma lógica de espelho super clara. Liga o que a gente quer pra gente com o que a gente deve fazer pelo outro. Certo. Então, vamos falar das atitudes no dia a dia. É aqui que a gente vê o respeito acontecendo de verdade, nas pequenas coisas que mostram que a gente realmente pensa e sente. E é como se fossem dois lados da mesma moeda, né? De um lado, as atitudes de respeito. Ouvir com atenção, ter humildade na hora de ser corrigido, cooperar com a turma, isso constrói. Do outro lado, as de desrespeito. Conversinha paralela, arrogância, atrapalhar a aula. Isso destrói. Segundo a fonte, a nossa escolha entre um e outro diz muito sobre o nosso caráter. Agora, um ponto que pode ser até meio contraintuitivo, mas é super importante. A fonte diz: quem se importa, corrige. Pensa bem, a correção de um professor não é para humilhar, não é rejeição. Pelo contrário, é um sinal de que aquela pessoa se importa com o nosso futuro, que está investindo na gente. É uma baita mudança de perspectiva, né? E, para a gente ir fechando, vamos para a conclusão principal dessa filosofia. Afinal, o que todas essas interações diárias na escola significam? Qual é o propósito maior disso tudo? É o caráter em ação.
E a grande síntese é essa: a sala de aula não é só um lugar para aprender matemática ou português. É um espaço para desenvolver maturidade, sabedoria e principalmente caráter. Respeitar os professores nesse contexto não é sobre regras, é sobre se tornar uma pessoa melhor. É um verdadeiro treino para a vida. E essa frase aqui amarra tudo de um jeito muito forte. Respeitar quem ensina é valorizar o cuidado de Deus na nossa formação. Uau! Ela resume toda a filosofia, né? O respeito ao professor é visto como uma forma de reconhecer e valorizar o cuidado de Deus na nossa própria vida. E a gente termina não com uma resposta pronta, mas com essa pergunta que a fonte deixa para cada um de nós. Meus professores se sentem respeitados pela maneira como eu ajo? É uma pergunta para a gente levar para casa, para pensar e para refletir sobre o impacto real das nossas atitudes. Fica aí a reflexão.